Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrunk FS e hoje, primeiro dia depois desse evento incrível que aconteceu na semana passada, a gente não podia deixar de falar de alguma coisa sobre performance também. Então, hoje eu quero falar sobre campos calculados. Quando é que ele vai te ferrar se você utilizar dessa forma que eu vou mostrar aqui hoje, certo? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é um select na tabela venda, só para a gente poder exemplificar aqui. Então, select from venda v, where v.data between 1/1 de 2022 and 31/1 de 2022, certo? Vou pegar aqui, por enquanto, só o ID da venda e nada mais. F9 aqui para a gente poder ver o resultado e a gente tem uma leitura de 2.533 registros na tabela venda. Vamos ver se a performance fez essa leitura também. Fez de 2.000 por quê? Porque eu não rodei com FAT-out. Então ele só auditou a performance dos primeiros 2.000 registros, certo? Que é a quantidade de registros que ele carrega. Se eu der um Shift F9 aqui, aí sim ele vai fazer a leitura completa de todos os registros que são retornados dessa consulta. Beleza? 2.533. Maravilha. Vou dar F11 aqui só para poder aumentar a área de gravação e aí vamos vir aqui para o nosso edit. O que eu preciso fazer aqui? Eu quero buscar para todas as vendas a quantidade total de itens que tem para cada venda e o valor total baseado na tabela venda item. Porque vamos supor que essas informações são as que você precisa para poder fazer um tipo de conferência, alguma coisa assim. Quero confrontar o que está lá na tabela mestre da venda, o valor total, por exemplo, com o total somado de item a item, certo? Então, o total pode ser justificado dessa forma e a quantidade, às vezes, você só quer observar quantos itens estão entrando em cada venda, beleza? Então, vamos fazer essas duas situações para campo calculado. Então, como seria o campo calculado? Seria o quê? Fazer praticamente um subselect, assim, ó. Select from venda item VI, where vi.id da venda igual v.id, certo? Então, aqui a gente vai precisar fazer o quê? Vou colocar aqui o sum, abre e fecha parênteses, vi.quantidade, certo? E aí vou chamar isso daqui de qtd_itens, beleza? Fiz essa contagem aqui, beleza, basta colocar um parênteses aqui e no final e colocar esse cara aqui em cima, certo? Só que eu não quero fazer isso, eu quero fazer através de campo calculado. Então, eu quero simplesmente pegar essa consulta aqui, ó, e transformar em um campo calculado para poder usar ela várias vezes em qualquer situação. Então, esse cálculo fica dentro da tabela, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, que esse sum ele vai retornar aqui, ó, um cast, abro parênteses, de um numeric 15.2, certo? Fecho parênteses aqui e aí posso até remover esse nome que tem aqui, certo? E aí o único detalhe que eu preciso fazer aqui para poder colocar lá em campo calculado é que o campo calculado, ele não conhece o apelido da tabela principal, porque olha só, a tabela principal desse select aqui é essa venda item, e aqui eu coloquei o apelido. Agora, para fazer a junção com a venda, que é onde eu vou criar o campo calculado, que eu vou criar ele aqui embaixo, certo? Vou criar um campo calculado aqui. Para ele poder pegar o ID da venda, eu não tenho um apelido para a tabela venda. Eu tenho aqui o venda.id, certo? Dessa forma aqui ele vai conseguir identificar. Vou copiar esse cara aqui e vou lá na tabela venda, certo? Então vou dar um F2 aqui e vou mandar criar o campo calculado, certo? Então posso colocar o nome de itens aqui, ó, qtd_itens, certo? Não preciso definir o tipo de dado, por quê? Porque o tipo de dado vai ser definido baseado no retorno daquele select. Então, eu vou vir aqui para frente, certo? E aqui para frente a gente tem o computed source. Vou abrir esse cara e vou colar esse meu select aqui dentro, beleza? Daquele jeito que eu fiz. Vou dar OK aqui, certo? 2 vezes para ele poder fechar a tela. Clico fora e nossa expressão está ali dentro. Daí, o que eu vou fazer? Vou mandar compilar essas alterações para que ele gere os scripts. E olha só, deu algum erro aqui. Deixa eu ver, ele está dizendo que o numeric está errado, certo? Então, vamos lá. Faltou S aqui na frente, certo? Então, volta aqui e aí vamos editar aqui a nossa expressão, certo? Faltou aqui, ó, S numeric 15.2, certo? Só esse detalhe que ficou errado, ok. E aí vamos compilar aqui as alterações, agora foi. Beleza, esse aqui é o script, alter table, venda, add, qtd itens, computed by, e aí tem o select que a gente fez. Comito a alteração da nossa estrutura, beleza. Então, a partir de agora, veja bem, eu não preciso fazer subselect nenhum. Vou até deixar comentado aqui e só vou arrumar esse S aqui na frente, né? Que a gente já corrigiu lá na frente. E aí, aqui eu não preciso fazer select nenhum. Basta fazer assim, ó, vírgula. Não preciso fazer junção também. v.qtd itens. Ele se comporta como se fosse uma coluna comum. Beleza, até aí tudo bem. Shift F9 aqui para poder rodar e vamos observar o resultado que a gente tem. Olha só, eu tenho até uma velocidade legal aqui, certo?
desse select que foi retornado, e aí vamos vir aqui na aba Performance. Olha só, ele fez uma leitura de 6.306 itens para essa consulta, certo? Então, para cada venda, ele buscou todos os itens dessa venda, fez um cálculo lá de quantos itens foram vendidos, somando as quantidades, e aí trouxe aqui o resultado, certo? Então, por isso que é um campo calculado, porque ele é calculado em tempo de execução. Portanto, se você tiver um select muito pesado lá dentro, não é o caso desse cara aqui, mas se for um select muito pesado, ele vai te comprometer. Agora, tem outro detalhe que eu quero te mostrar, que é o seguinte, olha só. Aqui a gente trouxe a quantidade, mas lembra que eu quero trazer também o valor total? Então vamos lá, vamos pegar esse mesmo select aqui, ó, vou tirar o comentário, vou dar um Ctrl D aqui e aí vamos colocar aqui que ao invés da quantidade vai ser o valor total, certo? Então esse valor total é o cara que vai entrar aqui. S-numeric 15.2 mesmo e aí o resto permanece igual. Copia esse cara aqui, certo? Vou deixar ele comentário aqui também, certo? Beleza? Vou vir aqui na tabela venda, deixa eu até cancelar aqui, né, a transação. Vou vir aqui na tabela venda e vamos adicionar um novo campo calculado. Esse campo calculado vai se chamar o quê? Valor itens, certo? Esse valor itens, para esse campo valor itens, eu também não mexo aqui no tipo de dado que vai ser retornado, por quê? Porque mesmo estando selecionado o integer ali, o que vai valer é o cara que está aqui, certo? Colei aquele script que agora soma o valor total, vou dar um OK 2 vezes para ele sair fora, beleza? E aí tem aqui, ó, quando eu compilo as alterações, vou dar um commit aqui, e aí ele tem já o meu campo com o numeric. Nesse caso aqui ele colocou 18.2, mas não tem problema, porque de 15 para 18 é o mesmo tipo de retorno, beleza? Não muda nada. E aí eu vou vir aqui no SQL Editor e vamos rodar esse cara aqui agora, ó, buscando também o v.valorItens. Beleza, então muito prático dessa forma aqui, né? Porque todo lugar que eu for fazer um select na venda, se eu precisar desses caras aqui, é só rodar. Agora olha só, Shift F9 aqui para a gente poder ver o resultado. E a gente fez a leitura da tabela venda item e também da tabela venda normalmente, certo? Teve aqui um tempo um pouquinho maior, mas justifica porque a gente teve um campo a mais. Agora olha a performance. Ao invés dele fazer uma leitura daqueles 6.000 itens, ele teve uma leitura de 12.000 itens, ou seja, ele dobrou a quantidade de vezes que ele leu a tabela venda item. Agora, por que ele dobrou? Porque, veja bem, esses dois campos aqui, eles funcionam como se fosse o subselect, certo? Então, esse select aqui, ó, ele está mascarado por trás desse campo, e assim, com esse campo aqui também acontece a mesma coisa. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um subselect aqui, para cada uma das colunas, ele faz uma viagem na tabela, certo? Então, se eu for retornar um registro aqui, ele vai fazer uma viagem aqui e outra viagem aqui para buscar outro campo do mesmo registro, certo? Então, isso fica comprovado porque se eu comentar esse campo aqui, ó, ele vai fazer apenas uma viagem na tabela venda item. Vamos lá, Shift F9 aqui para a gente poder ver o resultado. E se a gente vier aqui na aba de Performance, a gente tem aqui uma leitura de 6.306 itens. Beleza. Agora, se eu preciso retornar vários campos da venda item, faz sentido eu colocar tudo isso em campo calculado? Não, não faz sentido, certo? Isso vai acabar com a sua performance, vai deixar seu select cada vez mais lento. Então, qual que é a solução para que eu consiga trazer 2 ou mais campos do mesmo registro sem fazer 2 viagens, quando ele for já traz 2 ou mais campos para poder ter tudo armazenado aqui em tela, certo? Então, como que eu faço? Vou tirar esse comentário daqui para a gente poder fazer esse exercício. Vou chamar isso aqui VI, certo? Vou chamar de VI dessa forma aqui. Por que eu coloquei VI? Porque eu vou fazer uma junção, só que não é uma junção comum, como você está acostumado a ver. Eu vou fazer uma junção em cima de uma tabela derivada que já traz esse resultado aqui pronto. Como que eu faço? Left join, abre e fecha o parênteses e dentro desse parênteses eu vou colocar um select. Como será esse select? Eu vou copiar esse cara aqui, ó, porque ele é praticamente igual, beleza? Então eu vou só colar ele aqui embaixo e a gente vai fazer as alterações que a gente precisa. Por exemplo, esse cache sum aqui continua, certo? Continua aqui normal. Colocar o from aqui para baixo e esse where, ele sai daqui também, certo? Esse where sai daqui, essa igualdade vem para fora do parênteses aqui no on, certo? Então eu colo ele aqui. O que eu faço aqui dentro? Olha só, perceba que quando eu faço uma junção em uma tabela derivada, eu preciso que todos os campos que eu quero chamar aqui fora estejam dentro desse select, certo? Não é na venda item. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar tanto o ID da venda, porque ele está sendo chamado aqui fora, vou colocar ele aqui, certo? E aí, com o apelido vi.idvenda, vírgula. Aí tem esse cache sum da quantidade e tem o cache sum do valor total também que eu vou fazer aqui, certo? Então, vou colocar ele aqui, ó, vírgula, Ctrl V. Agora, outro detalhe que eu preciso saber.
cada um desses campos aqui, eles precisam ter um nome, certo? Senão como que eu vou referenciar eles lá fora? E os nomes estão aqui, ó. QTD itens vai ser esse cara, certo? Ctrl V aqui. E o valor dos itens é esse cara aqui. Ctrl V aqui. Beleza. O que está faltando para esse select aqui funcionar aqui dentro? Eu preciso agrupar pelo ID da venda, certo? Por quê? Porque eu estou usando função de agregação. Comecei a usar a função de agregação, então eu preciso colocar o restante dos campos que não fazem parte da função dentro de um group. Então vamos colocar aqui embaixo, ó, group by 1, nesse caso aqui é o primeiro campo que tem aqui. Beleza. Parece complicado, mas está pronto, olha só. Na hora que eu faço esse left join, eu estou colocando um select aqui e aí eu não vou atrás da tabela inteira. Eu vou atrás da venda item para buscar somente o ID da venda e os valores somados de cada um desses registros que vão ser retornados. E o filtro dessa tabela aqui, ó, fica aqui fora. Então ele não vai ler a tabela inteira. Ele vai buscar só referente às vendas que estão sendo listadas aqui. Então o que que acontece? Mantenho aqui o VI, só que para eu poder referenciar o VI, eu tenho que dizer que esse cara aqui todo, ó, toda essa parte selecionada, que é a nossa tabela derivada, ela se chama VI, certo? Eu posso colocar um apelido aqui diferente, inclusive, mas eu vou deixar como VI mesmo, certo? Então, VI on VI.venda igual venda.id. Nesse caso, eu posso colocar aqui, ó, igual a v.id, certo? Por quê? Porque eu tenho o apelido da venda aqui, beleza? Então, para essa situação, tá pronto. O que que eu estou fazendo aqui, ó? Estou buscando a quantidade de itens aqui, estou buscando o valor dos itens aqui, sem problema nenhum. Então, vamos dar F9 aqui, um Shift F9, né, para rodar com FATL, e vamos ver que resultado que a gente vai ter. Eu tenho os dois campos aqui informados, eu tenho um tempo relativamente menor, por quê? Porque estava levando 200 e poucos milissegundos, agora está levando 171. Claro, a diferença é bem pequena, mas considerando uma tabela maior, com certeza vai dar uma diferença maior, né? Então, aqui na aba Performance, a gente fez uma leitura de apenas 6.000. Então, perceba que não importa mais quantos campos eu tenho dentro dessa tabela. Se eu preciso trazer 10 campos somados, eu posso trazer tudo somado aqui pronto e aí eu só referencio eles aqui fora, que eu só vou fazer uma viagem para cada registro completo, independente de quantos campos tem, certo? Então, às vezes não faz sentido você utilizar campo calculado nessa situação, já que você consegue economizar leituras e ter o seu select bem mais performático do que estava antes. Agora, para que serve o campo calculado então? Já que para essa situação não serve. Campo calculado vale a pena você ter quando, por exemplo, vou abrir aqui a tabela venda item. Na tabela venda item eu tenho o valor total aqui, certo? O que é o valor total? É quantidade vezes valor unitário menos valor do desconto, certo? É basicamente isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso configurar esse valor total aqui para, ao invés de ser um valor gravado, ser um valor calculado. E aí esse valor calculado, ele pode fazer esse cálculo e vai ser extremamente rápido. Por quê? Porque eu não dependo de outra tabela para fazer esse cálculo. Eu estou fazendo o cálculo em cima do registro corrente que já está na memória. Então eu só faço aqui, ó, quantidade vezes valor unitário, menos o desconto, já vai dar o valor total e pronto, certo? Então, independente da ordem aqui, ele consegue pegar e calcular esse resultado. Eu prefiro fazer de que forma, né? Você deve estar se perguntando. Eu prefiro deixar gravado. Por quê? Porque venda é uma coisa que possui documento fiscal. Então, se um dia mudar alguma regra de cálculo no Firebird, mudar um campo que daí ele tem mais precisão e por conta de ter mais precisão ele acaba mudando o valor total e aí não coincide mais com o que foi impresso no documento fiscal. Daí você vai gerar um SPED lá da vida e você vai ter que fazer esse cálculo de novo, certo? Então, eu prefiro deixar gravado já para ter certeza de que o que foi impresso no documento fiscal já fica gravado aí e não tem alterações. Beleza? Mas para outras situações você pode usar sem problema nenhum. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para o canal. E se você quiser aprender com exemplo de todos os scripts que eu já fiz aqui no canal, esse banco de dados que eu utilizei aqui, você pode acessar também, certo? Porque dentro desse banco de dados tem uma view que se chama V Aulas Liberadas. Essas aulas liberadas tem o link para você assistir no YouTube, tem o título, tem a data e a hora da publicação e tem o script que foi utilizado. Então, se você fizer uma busca com containing alguma informação, por exemplo, containing a palavra recursive, para você ver todas as vezes, todas as aulas que eu já utilizei recursividade. Fica fácil de você aprender dessa forma porque você tem o script e tem a aula ensinando a utilizar. Beleza? Então, quer acessar? Link aqui na descrição. Por esse vídeo é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.